Olá, boa noite, 6 em ponto. Hoje é quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. Júri da comarca de Betim condena casal por morte de crianças. Projeto O Corre Legal de iniciativa do TJMG leva tênis de mesa ao Barreiro, em Belo Horizonte. TJMG lança documentário e série de reportagens sobre Chica da Silva. E ainda, uso do salário mínimo para indexar contrato não basta para afastar mora por falta de pagamento. Você está acompanhando o TJ Minas Notícias, segunda edição. Júri da comarca de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, condena casal por morte de crianças. As informações com Mércia Lívia. O Tribunal do Júri da 2ª Vara Criminal de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, considerou a mãe e o pai de 2 bebês gêmeas culpados por ocultação de cadáver e homicídio qualificado por motivo fútil, com meio cruel, utilizando recurso que dificultou a defesa das vítimas e contra menor de 14 anos. O juiz Rodrigo Martins Faria, que presidiu a sessão de julgamento, fixou a pena da mãe em 62 anos e 8 meses de reclusão e a do pai em 76 anos e 8 meses de reclusão. Ambas vão começar em regime fechado. Os progenitores que estão presos não poderão recorrer em liberdade. De acordo com a denúncia, a primeira menina foi sufocada com uma meia pela mãe, que pretendia interromper o choro incessante da criança. Isso no dia 29 de julho de 2023. Ainda segundo a denúncia, o pai não agiu para evitar o crime e, pior, ocultou o cadáver em uma área de mata na linha férrea entre Betim e Contagem. Já a segunda filha, ainda de acordo com o Ministério Público de Minas Gerais, foi morta em 5 de agosto de 2023. A criança também chorava, sem parar, quando foi violentamente sacudida pela mãe. Apesar de ter sofrido um desmaio, a bebê não foi socorrida e veio a falecer. O casal se dirigiu à BR-381, na altura de Igarapé, onde ocultou o corpo em um barranco. Os réus foram pronunciados em dezembro de 2024 e não recorreram da decisão. O caso tramita sobre segredo de justiça. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Mércia Lívia. O GMF, Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e das Medidas Socioeducativas do TJMG, recebeu integrantes do GMF do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. O objetivo do encontro foi promover troca de ideias e de conhecimento entre os dois grupos. Além de participar da reunião na sede do GMF do TJMG, a comitiva visitou o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente autor de ato infracional de Belo Horizonte, na Avenida Afonso Pena, e o Centro Socioeducativo São Jerônimo, no bairro Horto, em BH. O coordenador adjunto do GMF da Paraíba, juiz Hugo Zaer, destacou a importância da reunião, que visa justamente promover troca de boas práticas e, consequentemente, desenvolver ações nos 2 tribunais. Projeto Corre Legal de iniciativa do TJMG leva tênis de mesa ao Barreiro, em Belo Horizonte. As informações com a repórter Raquel Medeiros. O projeto Corre Legal, iniciativa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, visa a ressocialização de jovens em situação de restrição de liberdade. A iniciativa começou uma nova fase de atuação com a inauguração de 10 mesas oficiais de tênis de mesa na Escola Municipal Polo de Educação Integrada, POINT. O início da oferta da nova modalidade esportiva marca a ampliação do projeto, que irá atender também crianças e adolescentes de escolas públicas e a população em geral da região do Barreiro, em Belo Horizonte. A juíza Andréa Mol Bessa, do Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional da Capital, CIA-BH, responsável pela iniciativa, destacou o início da nova fase. De acordo com a magistrada, a ação é também uma forma de atuar na prevenção à criminalidade. Além das 10 mesas oficiais, o público terá acesso de forma gratuita a todo o material necessário para a prática regular da modalidade olímpica.
O projeto está com inscrições abertas. As aulas irão ocorrer de segunda a sexta, de 16h30 às 21 horas e aos sábados, de 8 às 13 horas. Mais informações pelo e-mail projetocorrelegal@gmail.com. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Raquel Medeiros. O link de inscrição está no nosso portal. Acesse tjmg.jus.br. A seguir no próximo bloco, TJMG lança documentário e série de reportagens sobre Chica da Silva. E ainda, uso do salário mínimo para indexar contrato não basta para afastar mora por falta de pagamento. São 6h06, nós voltamos em instantes com mais informações. Aguarde. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais lança na próxima terça-feira um documentário sobre a trajetória de uma das figuras mais representativas da história do Estado, Chica da Silva. O público poderá assistir à produção da TV TJ Minas no auditório do Tribunal Pleno na sede do TJMG em Belo Horizonte. O filme Chica da Silva, Descoberta do Testamento, recupera informações inéditas sobre a personagem, como o testamento de Francisca da Silva de Oliveira, que permaneceu desaparecido por mais de 200 anos e hoje está sob guarda do TJMG. Das origens como escrava no século XVIII até a ascensão social por meio da união com João Fernandes de Oliveira, um dos homens mais ricos e influentes do Império Português, o documentário e as reportagens propõem uma nova perspectiva sobre a mulher que marcou sua época. A produção e o hot site com reportagens especiais serão lançados no dia 25, próxima terça-feira, às 5h30 da tarde, no auditório do Tribunal Pleno do TJMG, na Avenida Afonso Pena, 4001, no bairro Serra, em Belo Horizonte. Uso do salário mínimo para indexar contrato não basta para afastar mora por falta de pagamento. O repórter Breno Zonta explica pra gente. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a mora de promitentes compradores inadimplentes não pode ser afastada só porque os contratos de promessa de compra e venda dos imóveis, firmados em meados de 1988, utilizaram o salário mínimo como indexador de correção monetária. Mora é o retardamento ou imperfeito cumprimento de uma obrigação. Juros de mora, ou moratórios, são aqueles cobrados como compensação pelo atraso no pagamento. Segundo os autos do caso, foram celebrados contratos de compromisso de compra e venda de lotes entre integrantes de uma associação e uma imobiliária. Devido à grande instabilidade econômica da época, os aditivos dos contratos previram a adoção de novos indexadores ou até mesmo o recálculo de parcelas vencidas ou a vencer, a fim de recompor o equilíbrio econômico entre as partes. Para obter nova avaliação dos imóveis, bem como refinanciar as dívidas, os integrantes da associação ajuizaram uma ação revisional dos contratos. O recurso especial chegou ao STJ após o Tribunal de Origem concluir que é vedado o uso do salário mínimo como indexador de correção monetária das parcelas. Assim, a Corte substituiu o índice de correção e desconsiderou a mora dos compradores. No STJ, a imobiliária sustentou que a declaração de ilegalidade de um encargo acessório do contrato não pode afastar a mora. Da agência Rádio Web, Breno Zonta. Escolas e comunidades vão definir as regras para o uso de celulares dentro da sala de aula de acordo com a nova legislação. As informações com a repórter Valquíria Rios. Não foram raras as vezes que a professora Aristela Carvalho precisou interromper suas aulas para chamar a atenção de alunos que faziam uso de celulares. Para a educadora, a situação já estava fora de controle. Os alunos estavam burlando regras, estavam colando em provas, os alunos não se comunicavam mais verbalmente. Na hora do intervalo, não tinha mais a questão social, os meninos estavam sempre com seus celulares. A legislação que restringe o uso de celulares nas escolas entrou em vigor já no início do ano letivo de 2025.
Nesta quarta-feira, o governo publicou o decreto regulamentando o uso por estudantes de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais durante a aula, intervalo entre elas e o recreio. O documento garante a participação da comunidade escolar na adequação das regras ao contexto local. E as escolas deverão implementar algumas medidas para cumprir a Lei 15.100, como estratégias de orientação aos estudantes e às famílias, capacitação dos profissionais de educação, além de critérios para o uso pedagógico dos aparelhos eletrônicos. Paulo Oliveira, de Brasília, tem 2 filhas matriculadas na educação básica. Ele concorda que o uso de celulares precisa estar vinculado às atividades pedagógicas. O celular dentro da sala de aula deve ser usado, obviamente, com uso vinculado ao que está sendo ensinado pelo professor. E não como uma maneira de devagar, de tirar a atenção do aluno para aquilo que está sendo ensinado. O objetivo do governo com a restrição do uso de celulares nas escolas é garantir a aprendizagem e preservar a saúde mental, física e psíquica das crianças e adolescentes, como destaca o ministro da Educação, Camilo Santana. Tira a concentração, há um déficit de atenção muito forte. Então o objetivo da lei é proteger crianças e adolescentes nesse país. E o uso desses equipamentos será autorizado apenas com fins pedagógicos para incrementar na aprendizagem daquela disciplina, seja de matemática, de português, dentro de sala de aula, sob orientação do professor. Caberá às instituições de ensino estabelecer as consequências do descumprimento da lei que restringe o uso de celulares nas escolas, bem como promover ações de conscientização e oferecer espaços de escuta e acolhimento a todos que apresentarem sinais de sofrimento psíquico relacionados ao tema. O uso de aparelhos eletrônicos pessoais está autorizado aos estudantes com deficiência, para o processo de ensino e aprendizagem, socialização ou comunicação. Agência Rádio Web de Brasília, Valquíria Rios. 6h14. O TJ Minas Notícias, segunda edição, fica por aqui. Uma ótima noite para você. A gente se encontra amanhã. Tchau.